Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 88, vamos falar sobre Basílio de Cesareia. Bom, Basílio de Cesareia, próximo do ano 375 da era cristã, bom, Basílio viveu de 330 a 379, fazia parte da Igreja de Constantinopla e era defensor do credo católico niceno, combatendo os arianos. Ou seja, para lembrar, quando fala de católico romano, ele é chamado também de católico niceno, porque foi o concílio de Niceia, né, que determinou a doutrina católica, separando eles dos arianos. Nos dias do imperador Juliano, Basílio disse ter tido uma visão. Ele é um católico romano, né? Lembre-se que Juliano, ele era pagão, ok? Retornou com o paganismo no Império Romano. Então Basílio disse ter tido uma visão onde um cristão, olha só, irmão, chamado Mercúrio, que havia morrido como mártir, descia do céu como uma lança e feria Juliano no peito, matando. Ainda que fosse, vamos dizer, como uma visão, mas que negócio é esse de um cristão vir do céu aqui na Terra? Né? Então, essa Igreja Católica, ela já tinha adotado esse pensamento de que nós podemos influenciar no mundo dos mortos e o mundo dos mortos influenciar aqui no nosso mundo, tá bom? E ainda que seja uma visão, mas está trazendo essa mensagem, né? Seu irmão, Gregório de Nissa, que viveu de 335 a 394, também se destacou em Constantinopla. Bom, coloquei um texto aí da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que ela diz: em 372, Basílio, querendo reforçar a posição católica ortodoxa na Capadócia, consagrou Gregório bispo de Nissa. A oposição mariana, ajudada pelo imperador Valente, levou à remoção de Gregório de Nissa, mas voltou em triunfo quando Valente morreu. Né? Ou seja, Valente vai ser outro imperador ariano. Né? O Império de Constantinopla normalmente recebia imperadores arianos, até que vai chegar um momento que eles vão abrir mão do arianismo de vez. O arianismo vai ser perseguido. Existe até hoje o arianismo, né? Mas vai ser perseguido de todos os lados, né? Pela Igreja de Roma e pela Igreja de Constantinopla. O comentário prossegue. Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno foram chamados pelos católicos de pais capadócios. Basílio descreve o confronto que havia entre as igrejas devido às divisões doutrinárias. Veja o que ele diz do livro 2000 anos de cristianismo carismático, né, que ele fala sobre a falta de dons espirituais na igreja dos católicos. Esse livro fala, né? Ele fala do pentecostalismo em diversos povos, em diversas igrejas, inclusive dos novacianos, mas aqui ele fala por que os católicos não tinham nada de dons espirituais. Então, em meio a essa história, ele conta, eles eram um grupo político, religioso, né? Viviam se matando, né? Ele só não declara que essa não é a igreja de Jesus, que existe outra igreja. As pessoas não conseguem ver isso. Ele fez um trabalho, assim, em termos de história do pentecostalismo, muito bom, mas em termos de história da igreja, ele não consegue ver que as igrejas anabatistas eram pentecostais. Isso ele não consegue ver nesse livro. Se você vê, ele tenta colocar até que Lutero teria tido alguma ligação com o pentecostalismo. Lutero era um pagão, acreditava em purgatório. Então, eles não conseguem ver, ainda tem um pouco de confusão nesse ponto. Né?
Mas veja o que ele declara sobre Basílio de Cesareia. Ele diz: Basílio de Cesareia, bispo da Capadócia, comparou essa situação das igrejas, as brigas, né, a uma batalha naval combatida por homens que cultivam um ódio mortal uns para com os outros. Era assim que a Igreja Católica Romana e Católica Ariana se tratavam. Eles se matavam com um ódio, ele falou, um ódio mortal, ou seja, um ódio que não é normal. Não é normal, nem você vai aí entre os grupos, por exemplo, budistas, eles se matarem entre si. Como que as pessoas ficam perguntando como que o cristianismo faz isso? Não é cristianismo, eram duas igrejas falsas se matando. E ele, católico romano, declara que existe um ódio entre eles, que quando o católico romano tem oportunidade, ele mata com violência. Quando o católico ariano tem oportunidade, ele mata com violência. Bom, Basílio de Cesareia prossegue. Mas que tempestade no mar foi tão cruel quanto as tempestades nas igrejas. Nela, todos os marcos dos pais estão sendo movidos ou removidos, né? Toda a fundação, todo o baluarte de opinião foi abalado. Por quê? Porque a igreja foi se tornando pagã. É como você vê determinadas igrejas aí, até você vê as pessoas pregando, não é nem uma linguagem bíblica, né? Parece às vezes uma pessoa conversando numa conversa popular. Se você, para perceber que ele está pregando, demora, né? Então ele está dizendo que as opiniões, né, como as pessoas, tudo que os pais tinham colocado, tudo está sendo abalado. E prossegue. Por se sustentar numa base deteriorada, eu até destaquei, vocês devem estar vendo que está com uma forma, assim, uma fonte um pouquinho diferente. Por se sustentar numa base deteriorada, tudo em volta se desestabiliza e desmorona. O que significa uma base deteriorada? Bom, eu tenho uma interpretação, né, ele não foi claro aqui, mas por que a igreja, qual seria a base deteriorada da igreja católica romana e a igreja católica ariana? Ambas nasceram com pessoas que tinham negado a fé durante a perseguição. Inclusive Ário, ele era discípulo de um que foi provado que ele aceitava cultuar o demônio para não morrer. Tanto que, e era assim, irmão, não é uma vez não, isso tinha que fazer de tempo em tempo, e a igreja da pessoa podia funcionar normalmente, durante 10 anos. E a igreja do pastor, a igreja que Ário congregava, funcionava normalmente. Então, tanto os católicos romanos quanto os católicos arianos, ambos nasceram de igrejas que elas cultuaram o demônio para não morrer durante a perseguição de Diocleciano. E a explicação para essa base deteriorada que eles se sustentavam. Tá bom? Porque eles sabiam, a história comprova que isso tinha acontecido. Tá bom? As acusações eram conhecidas e alguns apresentavam provas, mas os indivíduos simplesmente negavam e diziam que não, e o imperador estava do lado deles. O imperador falou, olha, quem está certo é Eusébio de Cesareia, né, Silvestre, outro também que tinha sido acusado de cultuar o demônio para não morrer. O imperador falou que eles estavam certos, os anabatistas tiveram que, e os anabatistas foram exilados, senão iriam morrer. Donato foi exilado, proibido de pregar no Império Romano, ainda por Constantino. Pois bem, e ele conclui, né? Nós atacamos uns aos outros. Se nosso inimigo não nos atinge antes, nós somos feridos em nosso lado pelos nossos camaradas. Ou seja, os nossos inimigos, ele está dizendo como se os pagãos, porque eu mostrei para vocês que teve história que teve pagão lá no Egito que ele atacou os católicos romanos, porque os católicos romanos foram limpar lá um templo de Mitra e encontraram ossadas humanas e saíram mostrando aquilo na rua. Os pagãos atacaram.
Não, então tinha casos que o pagão atacava os católicos romanos. Esse seria o inimigo. Então, por isso, ele disse: se nosso inimigo, pagãos, não nos atinge antes, nós somos feridos em nosso lado pelos nossos camaradas. Quem seriam os camaradas? Os católicos arianos. Porque os católicos arianos, nesse período que eles estão, por exemplo, dominando Constantinopla, eles expulsam os católicos romanos, perseguem, e perseguição realmente de morte. Eu mostrei a história para vocês de um militar que foi arrastado pela cidade, porque foi repreender um grupo, né, dos católicos contra a guerra que eles estavam fazendo contra outros. Né?